Olá, pessoal. Meu nome é Raquel da Mota e eu sou pesquisadora do Instituto Liberdade Digital, sou pós-graduanda em Direito Eleitoral e nós estamos hoje com a professora Marilda, que fará uma entrevista com a gente, então eu passo a palavra para a professora. Olá, bom dia. Eu sou Marilda e é uma alegria estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre essas questões relacionadas à ficha limpa nas eleições desse ano. Muito obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter a sua presença aqui e tenho certeza de que irá contribuir muito para as pessoas que vão ler o nosso livro e no final irão ver os links das entrevistas. Então, eu realmente acredito que a senhora pode ser muito importante para o resultado final que a gente tanto busca. Bom, obrigada. Basicamente, a primeira questão que eu queria saber da senhora é quais os maiores impactos que a lei da ficha limpa causou na legislação eleitoral? A lei da ficha limpa, ela causa um impacto central, né? Porque ela suprime do eleitor a possibilidade de escolher determinadas pessoas. Esse é o impacto que, na verdade, é trazido pelas inelegibilidades e pelas condições de elegibilidade. As críticas que a lei da ficha limpa sofre, e que vêm algumas delas desde a lei complementar, que é das inelegibilidades, é a possibilidade de estender hipóteses de inelegibilidade além daquelas que a própria Constituição estabelece, né? Porque a Constituição traz inelegibilidades e dá para a lei complementar a possibilidade de criar outras, mas estabelecendo limites. Ela não dá um cheque em branco para o legislador. Então, lá a gente tem a possibilidade de criar inelegibilidades quando houver impacto na probidade ou na legitimidade do pleito. E alguns vão defender que a lei da ficha limpa estende hipóteses para além disso. Por exemplo, a gente tem lá a inelegibilidade da linha O de pessoas que podem perder a sua elegibilidade quando forem demitidas do serviço público. O ministro Barroso tem uma posição conhecida, que é vencida no TSE, e ele diz: não são todas as demissões que impactam na probidade, na legitimidade da administração e que também impactam na legitimidade ou na probidade do pleito eleitoral. Alguém que perde o emprego, né, ou a função pública, porque foi demitido por falta, não é uma questão de probidade. Às vezes a pessoa simplesmente não quis mais ficar na administração. E aí, então, essa seria uma hipótese de inelegibilidade que ultrapassaria o limite constitucional. E toda vez que a lei traz uma inelegibilidade, ela retira do âmbito político, do exercício da atividade política, inúmeras pessoas. Isso impacta tanto aquela pessoa que quer concorrer, quanto o eleitor, porque os direitos políticos são direitos fundamentais, né? E o exercício de direitos fundamentais não pode ser suprimido numa democracia sem muita reflexão. Essa interpretação dessa lei teria que ser feita de uma forma muito, muito restritiva, e algumas vezes, de fato, essa interpretação não é feita dessa forma restritiva. Entendi. Obrigada, professora. Até assim, já deu um panorama, até já foi até a mais da nossa pergunta, trazendo até mais reflexões. Interessante. Bom, então, basicamente, acho que seguindo um pouco desse raciocínio que a senhora está passando para nós, a senhora poderia nos explicar um pouco da diferença entre o rol de inelegíveis que a Constituição Federal estabelece e a inelegibilidade de que se trata a lei da ficha limpa? Claro. As inelegibilidades, elas são naturais, claro, isso não existe só no Brasil, né? E sempre existiram. Desde sempre, desde que o mundo é mundo, a gente suprime indivíduos da vida política. E essa é uma discussão longa, é uma discussão importante, né? Como eu disse, porque ela diz respeito ao exercício dos direitos políticos. Em alguns momentos a gente suprimiu indivíduos da vida política por formação acadêmica. Aliás, a nossa Constituição ainda faz isso quando exige, quando transforma o analfabetismo em um elemento de supressão da vida política, mas isso já aconteceu também com as mulheres. Mas, em tese, dentro da Constituição, a gente tem condições de elegibilidade e inelegibilidade, que são esses elementos de supressão da vida política, que são mais importantes e foram inseridos na Constituição para ter maior estabilidade. Então, por exemplo, a gente tem lá na Constituição uma inelegibilidade, que é a impossibilidade de alguém concorrer mais de 2 vezes subsequentes.
Por que isso está na Constituição e não está numa lei, né? Porque a ideia é que esse elemento do processo eleitoral e da vida política é tão importante, interfere tanto na estabilidade do próprio governo, que a Constituição estabelece que a gente não pode se eleger mais de uma vez consecutiva. Ela também estabelece que alguém que é chefe do Poder Executivo, que quiser concorrer para outro mandato, tem que se afastar 6 meses antes, porque também se compreende que esse é um elemento de instabilidade muito relevante. O vínculo de parentesco com alguém que já exerce um cargo no Poder Executivo também está inserido dentro da Constituição. Então, inelegibilidades e condições de elegibilidade que são centrais para a vida política, que fazem parte do nosso presidencialismo, que hoje é qualificado como de colisão, né, para manter essa estabilidade que já é tão difícil de se estabelecer, estão inseridos na Constituição. O que a Constituição fez como estratégia de ampliar esse rol, que é criticada, né, mas que também vem das outras constituições, é estabelecer lá no artigo 14, parágrafo 9º, que as inelegibilidades podem ser também criadas por meio de uma lei, e aí a Constituição estabeleceu que é uma lei complementar, mas que essa lei complementar só poderia estabelecer essas hipóteses em determinados casos, que são esses de preservar a probidade e a moralidade pública e a legitimidade do processo eleitoral, considerando a vida pregressa do candidato. Então, ele já dá o limite ali. Em determinado momento, essa questão de considerando a vida pregressa do candidato até foi tentada ser utilizada, eles tentaram utilizar para dizer assim, não, olha, a Constituição dá aqui para a gente para que o juiz possa ele avaliar se o candidato tem. Imagina, seria um absurdo tão grande, o Supremo de fato disse numa DPF que não, isso não pode acontecer, só por lei complementar mesmo, que outras hipóteses de inelegibilidade podem ser criadas. Essas hipóteses foram criadas pós 88 na Lei Complementar 64, que é de 90, e essa lei vigorou durante muitos anos daquele jeitinho, que ela era com poucas inelegibilidades, com prazo pequeno, as inelegibilidades tinham prazo de 3 anos, só uma que tinha um prazo de 5 anos, e essas inelegibilidades também não alcançavam pessoas, a não ser que a condenação que elas tinham fosse definitiva. Então, essas inelegibilidades, sobretudo a de condenação criminal, já existia, só que elas não tinham tanto impacto porque o prazo de inelegibilidade era pequeno. A Lei Complementar 135 veio modificar esse rol em 2010, que é a chamada Lei da Ficha Limpa, estendendo as hipóteses de inelegibilidade, então a gente vem com um rol muito mais extenso, é aí que surge inelegibilidade por demissão de serviço público, por aposentadoria de juiz, por condenações no processo eleitoral, por condenações que ainda não transitaram em julgado, então todo esse rol maior aparece em 2010, e também com 2 grandes novidades. A primeira, a extensão do prazo para 8 anos, e um prazo que parece que não acaba nunca, porque ele começa quando a decisão que é colegiada produz efeitos e vai até 8 anos depois do trânsito em julgado. Então, enquanto a pessoa estiver recorrendo, ela tem ilegível, depois que terminou o recurso, mais 8 anos. Isso pode dar dezenas de anos, né? E também para aqueles casos em que as pessoas fossem condenadas, eu disse, o prazo, né? E para aqueles casos em que as pessoas fossem condenadas ainda antes do trânsito em julgado. Então, essas foram consideradas as maiores novidades da lei. Imputar inelegibilidade por um prazo maior e antes que elas fossem condenadas definitivamente. Essa lei foi julgada também pelo Supremo, o Supremo declarou constitucional uma série de dispositivos, mas como o julgamento foi conjunto, eles julgaram tudo numa única baseada, temas que naquele momento não foram considerados começam a ressurgir, né? O que é natural e que a jurisprudência do Supremo admite, que acha inclusive salutar. É importante que a gente possa voltar a temas em que o Supremo discutiu, isso aconteceu, acho que o caso mais importante é o da LOAS, né? O Supremo discutiu a constitucionalidade, depois voltou, inclusive, numa reclamação para discutir, ainda bem, porque isso diz respeito à pensão de pessoas idosas e carentes, e que era muito importante mesmo que ele voltasse a discutir. E provavelmente isso vai acontecer aqui, como já está acontecendo, tanto para o prazo, que deu toda uma discussão esse ano, quanto para essas hipóteses de inelegibilidade, por exemplo, para servidor público. Então, professora, para continuar, quais foram as alterações, então, técnicas e práticas sobre a decisão do ministro Cássio Nunes, até para as pessoas entenderem o que era e o que mudou com essa decisão e o que pode continuar, né? Talvez, a gente não sabe o que pode acontecer ainda. Por enquanto, a decisão não mudou nada,
porque não mudou nada, não, mudou muito pouco. Ele havia deferido uma liminar para poder suspender os efeitos de uma linha especificamente, que era da contagem do prazo de inelegibilidade, da forma que se contava o prazo da inelegibilidade da linha E, que é a da condenação criminal. Vou explicar o que ele fez, mas antes disso vou explicar o efeito. Ele primeiro suspendeu para impactar as pessoas que tinham essa inelegibilidade contada da forma que sempre foi contada, que é dessa forma que a gente conta desde o momento em que houve a condenação colegiada, a pessoa fica lá inelegível enquanto estiver recorrendo, ou seja, ela é meio que punida por estar recorrendo, né? E depois mais 8 anos quando tiver o trânsito em julgado. Então, são muitos anos. Quando ele deu essa liminar, imaginou-se que o impacto nas eleições fosse grande, porque poderia, era indefinido, a gente não sabia quantas pessoas ultrapassavam 8 anos de inelegibilidade quando a gente fazia essa contagem, né? Só que aí, com os efeitos da decisão e o impacto que isso causou na sociedade, começaram a aparecer as pessoas que tinham essa inelegibilidade contada dessa forma. E acabou que até hoje só apareceram 5. Então, só tem 5 pessoas, aparentemente, inclusive acho que 1 ou 2 vereadores, nem são todos do Poder Executivo, que seriam beneficiários dessa decisão, ou seja, que estão com registro indeferido, não tomaram posse, nem foram diplomados, mas que serão se a decisão for mantida. Aí você está dizendo, Marilda, que serão porque eles não foram, mesmo com a liminar, eles não foram? Não, não foram. Embora o Cássio tenha, né, o ministro Cássio tenha dado a liminar e inicialmente ela tenha produzido efeitos para que eles fossem diplomados empossados, o ministro Cássio voltou atrás depois e disse que caberia ao TSE definir esse efeito. E o ministro Barroso entendeu que não seria o caso de dar execução para que eles diplomassem, tomassem posse, mas que apenas fossem suspensas as novas eleições naqueles lugares em que o chefe do executivo, né, o prefeito eleito, tivesse esse impacto e novas eleições tivessem sido determinadas. Porque quem tem registro indeferido gera novas eleições. Então, ele só suspendeu as novas eleições. O que é que no mérito o ministro Cássio está mudando? Ele está dizendo que, como a inelegibilidade por condenação criminal, ela gera um prazo muito grande, extenso, ele está utilizando uma tese que foi do próprio ministro Fux e ficou vencida no julgamento lá atrás, mas ficou vencida sim, o ministro Fux ficou vencido, mas não foram todos os ministros que manifestaram voto, porque, como eu disse, o julgamento foi meio bagunçado, sabe? Não foram todos os ministros que votaram sobre tudo. Eles dizem, essa condenação, ela é ainda mais específica porque você soma o prazo de inelegibilidade com depois a suspensão dos direitos políticos. Então, a suspensão dos direitos políticos começa, você cumpre aquele prazo na linha E, quando você é condenado criminalmente. Depois que você cumprir a condenação criminal, eu estava falando trânsito em julgado, mas é o cumprimento da pena. Depois que você cumpre a condenação criminal, começa o prazo de inelegibilidade de 8 anos. Então, são muitos e muitos anos. Então, o que ele disse? Falou assim, olha, não tem cabimento esse prazo ultrapassar os 8 anos. Então, a gente vai fazer uma detração. Aquele prazo que a pessoa cumprir enquanto ela estiver recorrendo, vai contar do prazo que ela tem que cumprir depois da suspensão dos direitos políticos. Então, de uma certa forma, ele está reduzindo o prazo de inelegibilidade. Com o que, com todo respeito a quem não concorda com a tese, eu concordo. Porque, de fato, não pode existir uma pena indefinida e eterna no Brasil, e além disso, e acho que é o que é mais importante, ninguém pode ser penalizado em excesso por estar exercendo o seu direito de recorrer, que também é fundamental, que é o exercício da jurisdição, né? Se há muitos recursos, se o Poder Judiciário brasileiro tem um excesso de formação, outro problema que a gente tem que resolver por outras vias, não por essa transversa, né? Entendi, obrigada, professora. Realmente, assim, foi uma decisão que o que eu consigo ver, e inicialmente também a impressão que eu tive, que ela até fez criar um certo alvoroço em cima, né? E foi bem falada na mídia, bem discutida na mídia, e acho que até para nós que estudamos um pouco mais a questão eleitoral da própria legislação e judiciário e tudo mais, às vezes a gente consegue ter uma
percepção diferente até das decisões do que, às vezes, uma pessoa que não necessariamente é da área consegue até ler e tudo mais. Então, é interessante a senhora trazer todas essas ideias, porque a gente aqui está debatendo Constituição, está debatendo direito eleitoral, então, assim, são coisas que não podem andar de forma apartada, né? Então, é bem interessante. Obrigada, prof. A outra pergunta que eu gostaria de fazer seria, caso o entendimento da decisão monocrática do ministro Cássio Nunes prevaleça, o que podemos esperar para 2022? Acho que a mesma coisa. Essa decisão não tem grande impacto, sabe? O que pode acontecer que eventualmente impacte de uma forma um pouco maior, e mesmo assim não vai ser um grande impacto, é que essa decisão do ministro Cássio, que foi proferida na linha E, que é a condenação por condenação criminal, também provavelmente deve ser estendida em outra ação, que provavelmente alguém vai ajuizar, para a linha L, que é a condenação por improbidade. Porque a lógica interpretativa é a mesma. A linha L também tem suspensão de direitos políticos, a inelegibilidade também começa depois do cumprimento da pena, esses 8 anos, e também deve haver detração quando você está cumprindo a pena ao longo do seu direito de recorrer. Há uma diferença que é de redação da linha, então há quem defenda que não seria a mesma coisa, porque na linha E tem lá a expressão específica para essa contagem, que é o que sustenta na inicial. Eu não vejo essa diferença, mas ainda assim, embora as pessoas imaginem que seja um mar de pessoas, que isso vai incentivar a corrupção, é uma forma de trazer pessoas que... Isso não é verdade. O que a gente está fazendo, né, com essa interpretação super extensiva da norma, não é respeitar a Constituição. Na verdade, uma forma de vingança, né? A gente escolhe determinadas pessoas que a gente nem sabe quem são, porque essas pessoas são indefinidas, estão aí. Pode ser uma pessoa dessas que eventualmente não teve dinheiro para contratar um bom advogado e acabou condenada numa ação de improbidade por uma coisa absolutamente irrelevante, ou alguém que acabou condenado criminalmente de uma forma não tão assim justa, né? Isso infelizmente acontece. Claro que são distorções no sistema, mas a gente precisa considerar, e que vão ser atingidas por normas como essa, que tornam a inelegibilidade quase que infinita. Não são poucos anos, são 20 anos, 25 anos de inelegibilidade. Tem um caso desses que a inelegibilidade chegou a 36 anos. Nem a condenação criminal propriamente pelo crime de homicídio, que é o crime mais grave, tem uma condenação superior a 30 anos. Não existe, não tem o menor cabimento uma coisa dessa, né? A gente tem que se lembrar que quando a gente está falando de inelegibilidade, a gente está tratando da possibilidade de escolha em sociedade. Então, eu sempre pergunto para os meus alunos, quem é melhor para escolher os nossos governantes? Somos nós eleitores, as pessoas que estão aqui avaliando isso cotidianamente a cada processo eleitoral, ou são os legisladores que estabeleceram essas hipóteses e criaram esses critérios de supressão? Porque essas hipóteses da lei da ficha limpa foram criadas por um grupo de 513 mais 81 deputados. Não foram as pessoas, embora elas apoiem algumas hipóteses, porque fala ficha limpa, elas apoiam uma expressão, elas apoiam a expressão ficha limpa. Elas não apoiam o que tem na lei da ficha limpa, porque elas não sabem. Elas não sabem o que está no cotidiano da aplicação da norma na Justiça Eleitoral e nem no Supremo Tribunal Federal. Eu imagino que boa parte dessa norma, que elas, caso se compreendesse, também seria objeto de apoio, mas uma outra boa parte não, né? A gente tem toda essa discussão sobre a aplicação de pena no âmbito do exercício da profissão. E no caso da OAB especificamente, se você não paga 3 anuidades, você é excluído do exercício profissional. Então, muito se discutiu sobre isso, embora hoje já tenha algum consenso que se essa exclusão do exercício profissional levaria também inelegibilidade, dinheiro ou você tem ou você não tem. Não é uma questão de desonestidade exclusivamente. A pessoa não tem dinheiro para pagar anuidade, vai ficar inelegível. Uma loucura isso. A gente acompanhou nos Estados Unidos esse ano a supressão de votos, como é impactante no processo eleitoral, né? E aqui, nesse caso, a gente está falando de supressão de candidaturas, como isso também impacta e define quem pode ou não ser candidato. Vivemos esse ano uma coisa assim extraordinária, que foi, eu pessoalmente acompanhei alguns casos, e essa discussão, nesse caso da demissão de serviço público, porque
muitos candidatos, potenciais candidatos, são servidores, sobretudo médicos, dentistas, assistentes sociais, porque são eles que convivem ali no município, né, no cotidiano. E quando eles se posicionam como oposição à situação, que é o governo local abre procedimento administrativo para demissão, porque ele sabe que isso vai atingir a elegibilidade do seu opositor. Aí você vai dizer, não, mas aí é só a pessoa entrar com uma ação para poder suspender a condenação. Mas olha o ciclo perverso que isso gera. Em alguns casos, o juiz não suspendeu. Então, tem pessoas que estão inelegíveis por conta desse ciclo malicioso. Isso também precisa ser pensado, sabe? Com certeza, interessantes colocações. Bom, e para finalizar, professor, eu gostaria de saber um pouco, até acho que a senhora já trouxe, assim, durante toda essa entrevista, essas questões, mas talvez, assim, reafirmar um pouquinho mais, porque o que a gente percebe a lei da ficha limpa ainda é muito discutida, ainda traz controvérsias entre os juristas, então eu gostaria um pouco de saber entre os principais argumentos, tanto contrários quanto a favor, em relação ao que a lei da ficha limpa está e propõe atualmente. Acho que a questão não é só da lei da ficha limpa, é de uma lei de inelegibilidades, né? Uma lei de inelegibilidades, ela é muito importante, porque ela posiciona, como a nossa Constituição fez, e é uma opção constitucional, aqueles que devem ou não integrar o rol dos candidatos. Isso é importante porque você desincentiva aquele grupo que está disposto a quebrar a legitimidade do pleito ou afrontar a moralidade e a probidade pública a praticar atos como tais, porque isso impactaria na continuidade da vida política dessas pessoas, e que muitas adotam como uma vida profissional. Então, a identificação de inelegibilidades ou a definição de inelegibilidades, na perspectiva da nossa Constituição, é importante por isso, porque você traz um fator de desincentivo. E isso é inquestionável. O contraponto, e a lei da ficha limpa e a nossa lei complementar é importante por isso, porque ela traz esse desincentivo, isso é evidente, né? Uma pessoa que tem imputada a condição de ficha suja durante um processo eleitoral tem muito mais dificuldade de se eleger, então o fator externo, o impacto social é muito grande, mas de outro lado a gente também precisa se lembrar que quando a gente cria hipótese de inelegibilidade, a gente está afetando o exercício dos direitos políticos, e o exercício dos direitos políticos, além de ser direito fundamental, é o maior fator de desestabilização da democracia, da estabilidade democrática, e que é usado muitas vezes como discurso de moralidade para poder suprimir pessoas do exercício da condição política, né? Eu citei aqui o caso dos Estados Unidos, que é mais conhecido, mas isso acontece no mundo inteiro. Então, é justamente esse discurso de moralidade, vamos tirar quem é criminoso, vamos tirar essas pessoas que atrapalham, em determinado momento, vamos tirar as pessoas que não têm conhecimento científico, vamos tirar as mulheres, vamos tirar quem não sabe ler e escrever. Isso nos contamina até hoje, eu disse, está lá o analfabetismo na nossa Constituição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e manter um pressuposto firme, que é de interpretação restritiva das hipóteses de inelegibilidade, e uma interpretação também proporcional, que é o que atinge esse caso do Cássio, né, que é da contagem da pena, para que a gente não se estenda além do que a nossa Constituição estabelece, do que essa lutar pelo processo democrático, contaminado um pouco por esse discurso excessivo que é de moralidade genérica. Ninguém diz que não é necessária moralidade, né? O problema é que a moralidade, esse discurso de moralidade genérico, ele pode ser utilizado para justificar qualquer coisa, inclusive da não moralidade. Sim, com certeza, professora. Tanto que a moralidade é até um dos princípios, por exemplo, da administração pública, né? Então a gente não ignora ela, mas é muito interessante o que a senhora propõe em relação de análise e entendimento que nós podemos ter. Eu acho que grande questão e ponto-chave da lei da ficha limpa é que, desde a forma que ela se inicia e como ela é discutida, ela teve
um grande apelo de apoio da população mesmo, né? Então, quando a gente vê todas essas notícias, esse caso gera uma certa comoção, gera um certo engajamento, e acho que é até interessante essa oportunidade que a gente tem de te ouvir, para a gente poder entender certas questões técnicas e a partir de uma visão do próprio direito em relação à decisão, né? Apesar de ser um tema controverso, mesmo entre os juristas, não existe uma resposta uniforme, né? Mas mesmo assim é interessante compreendermos os lados e os argumentos que giram em torno dessa decisão e da própria lei da ficha limpa. Então, só tenho a agradecer as contribuições que a senhora nos deu aqui. Então, nós finalizamos a nossa entrevista e eu agradeço pela oportunidade. Eu quem agradeço, uma alegria estar aqui. Ah, que bom. Obrigada, professora.